Você já foi chamado para uma conversa na escola dos seus filhos? Chega a dar arrepio nos pais, né? Nessa semana, todos os pais da escola onde os meus filhos estudam foram convidados para uma palestra, um painel sobre um tema que está chamando muita atenção, que é o bullying. E ouvindo aquilo, as consequências negativas, as causas e tudo mais que envolve o bullying, eu percebi que os 7 princípios bíblicos são a chave para a prevenção do bullying, para a solução desse problema. Como eu tenho falado para vocês que os 7 princípios se aplicam a todas as coisas da vida da pessoa, então eu resolvi relacionar e aplicá-los ao problema do bullying. Então fica comigo e aprende sobre isso. Então essa palestra que eu participei foi com um juiz, uma delegada de polícia e uma defensora pública. Eles falaram muito da parte jurídica, né? Eles mostraram que é preciso que os pais entendam que hoje o bullying é um crime, considerado um crime na legislação, está tipificado e que os pais são corresponsáveis da ação dos seus filhos menores e tudo que pode acontecer. O foco foi em cima da necessidade de levar a sério essa questão do bullying e não teve tempo naquele painel, seria preciso mais tempo, talvez tenhamos outras reuniões sobre isso, para tratar mais da questão assim de o que fazer, de como impedir que o bullying aconteça. Então, eu quero trazer aqui tudo isso relacionado aos 7 princípios bíblicos. Na verdade, o 7º é o que define tudo, mas eu vou começar pelo primeiro e nós vamos entender como cada um deles se relaciona com o bullying, porque os 7 princípios se relacionam com tudo na vida das pessoas. Bom, antes de mais nada, é preciso entendermos o que significa bullying, ou pelo menos o que significa bullying na legislação brasileira. Bullying é o comportamento agressivo, intencional e repetitivo, onde alguém usa força ou manipulação para intimidar ou prejudicar outra pessoa. Então, aqui já tem um comportamento agressivo. Então, o bullying acontece quando é agressivo. É intencional, a pessoa quer fazer o bullying. E é repetitivo, não é uma ação apenas, é uma sequência, é repetitivo e usa manipulação ou força para intimidar. Ou seja, a pessoa que faz o bullying, ela está numa posição de poder ou de força sobre o outro, de tal forma que ela pode dominar ou humilhar o outro. Pode acontecer de várias formas, de forma física, de forma verbal e de forma social, até mesmo online, como é chamado cyberbullying. E as consequências do bullying podem ser devastadoras para a vida da pessoa, afetando a vida emocional, a pessoa tendo depressão, ansiedade, medo, isolamento social e, na pior das hipóteses, até levar a pessoa a tirar a própria vida. E nós vimos aí nesse ano ainda uma situação aí em que uma revista, um grupo de revistas online aí de fofoca praticou bullying contra uma jovem e ela tirou a própria vida. Então veja o poder maligno disso. Agora, a minha pergunta é: como podemos entender o bullying à luz dos 7 princípios bíblicos? Bom, uma primeira coisa que eu acredito que seria importante falar para você é que bullying não é o mimimi ou a vitimização. Porque às vezes as pessoas estão tão sensíveis que qualquer crítica, qualquer discordância, qualquer palavra de qualquer discussão para ela é bullying. Ela não suporta nada. Não estamos falando do mimizento, não estamos falando do vitimista, estamos falando de alguém que tem o machão ou o poderosão lá que está oprimindo ele, está humilhando ele, está fazendo ele sofrer de forma sistemática e contínua, tá? É disso que vamos falar, relacionando tudo isso com os 7 princípios bíblicos e vendo como são a solução para o bullying. E o primeiro princípio é o princípio da soberania de Deus. O princípio da soberania de Deus nos diz que Deus é o Criador e o soberano sobre tudo e sobre todos. Quando alguém, então, pratica o bullying, está agindo contra alguém criado por Deus, pelo Deus soberano. O Deus soberano que o criou e que o sustenta. Então você imagina, se você pegar a obra de Leonardo da Vinci, você ir lá e quebrar o quadro da Mona Lisa, por exemplo, você está atacando diretamente o Leonardo da Vinci. Quando você ataca uma criança, você acaba ofendendo diretamente os seus pais. Então quando você
pratica bullying com uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, você está atentando contra o próprio Deus. Então esse princípio nos lembra que a vida humana é sagrada, que deve ser respeitada, porque Deus criou e sustenta essa vida. E ignorar isso é uma rebeldia contra o próprio Deus. Então, quando a soberania de Deus não é reconhecida, surgem estes comportamentos como o bullying. Então, se em algum momento você for tentado a praticar o bullying contra alguém, lembre-se que você está agredindo o próprio Deus que criou e sustenta a vida daquela pessoa. Então, quando você entende a soberania de Deus, você não faz bullying. E quando você entende a soberania de Deus, você não se deixa afetar pela tentativa do outro de fazer bullying com você, porque o seu valor está no seu Criador. O segundo princípio é o princípio da aliança. E o princípio da aliança se refere a uma aliança, um compromisso, um pacto firme, inquebrável com Deus e entre pessoas. Então, primeiramente, uma pessoa que tem aliança com Deus não vai fazer bullying com a criação de Deus, né? Você não vai... É como se você tem uma aliança com uma pessoa, você não vai agredir os filhos dela, porque senão você vai acabar quebrando essa aliança que você tem com essa pessoa. Da mesma forma, alianças são proteção contra o bullying. Tem um exemplo bíblico na história de Davi e Jonatas, porque Saul estava perseguindo Davi. Vamos dizer que Saul estava fazendo bullying com Davi. Era muito mais grave, mas vamos dizer que Davi estava sofrendo bullying da parte de Saul. Jonatas fez uma aliança com Davi e Jonatas o protegeu do ataque de Saul. Então, uma das formas de você estar protegido do bullying são as alianças que você faz, as pessoas com quem você se relaciona. Quando você se relaciona com pessoas que são proteção de Deus para a sua vida, você fica protegido. Da mesma forma, quando você faz uma aliança com alguém, você percebe que aquela pessoa que está sofrendo bullying, você deve se colocar como defensor daquela pessoa, como protetor daquela pessoa. Eu lembro quando eu era criança, no colégio, e o lugar onde mais tem o problema do bullying é na escola, é onde mais acontece, né? Principalmente entre as crianças menores. As crianças menores têm uma certa crueldade, né? E como eu comecei na escola bem antes, eu comecei com 5 anos na primeira série, no primeiro ano da época, né? E não fiz a pré-escola, fui direto para a primeira série com 5 anos, então eu sofria, os maiores se aproveitavam disso, era soco, era cascudo, era coisas que eu sofri que eu não dava conta devido ao meu tamanho de me defender. Mas o meu pai pediu para um menino maior, né, cuidar de mim lá. Ele era amigo dele e tal, olha, eu vou te dar não sei o que se você cuidar do meu menino lá. E toda vez no recreio ou no intervalo lá que alguém vinha para me dar um cascudo, para me dar um chute, como eles eram acostumados a fazer, aparecia aquele menino maior já batendo nos outros lá, né, nos meus colegas de aula lá que eram maiores do que eu. Eu não entendia por que aquilo acontecia, mas aí então que eu descobri já agora, recentemente, que foi o meu pai que meio que contratou o menino lá para me proteger dos meninos maiores, né? E a aliança é uma proteção de Deus nas nossas vidas. Fazermos alianças com pessoas que nos ajudam nos momentos difíceis é uma forma de estarmos protegidos do bullying. O terceiro princípio é o princípio da semeadura e colheita. Esse princípio bíblico ensina que tudo que nós fazemos terá consequências. Vamos colher o que plantamos. Quem pratica o bullying está semeando dor e sofrimento e vai colher a consequência das suas ações. Da mesma forma, quem semeia bondade, respeito, vai colher o fruto da paz, da harmonia. Então, quando nós entendemos que as nossas ações vão ter repercussões, vão ter consequências, isso nos motiva a escolher o que plantamos na vida das outras pessoas ao nosso redor. Quem ignora esse princípio cria um ciclo de violência, de dor, tanto para o agressor como para a vítima, ou seja, ele cria esse ciclo para ele mesmo também. Por outro lado, se a gente semear empatia, a gente interrompe esse ciclo. O quinto princípio é o princípio da individualidade.
Deus criou cada pessoa de uma forma única, de uma forma específica, com dons, com características, com gostos diferentes. Isso não significa que a gente tem que gostar das mesmas coisas, que a gente tem que concordar com tudo, não significa isso. E traz uma colheita de amor, uma colheita de aceitação. Até porque muitas vezes aquele que está praticando o bullying é porque na casa dele, na família dele, ou na própria escola, ou em alguma situação, na vizinhança, ele sofreu o bullying. E agora aquilo que ele recebeu, que foi semeado nele, ele está vendo a oportunidade de encontrar alguém mais frágil e então praticar o bullying com essa outra pessoa mais frágil. Então a semeadura e a colheita é um princípio determinante para quebrarmos esse ciclo de violência e termos um ciclo de bênção, de amor, de aceitação. Esse princípio ele nos lembra que não importa as características que Deus colocou no outro, mesmo que a gente não goste, cada indivíduo é digno de respeito. E quando o bullying ocorre, é uma tentativa de negar, de destruir a individualidade que Deus colocou em cada um. Então, desrespeitar a individualidade do outro é desrespeitar o próprio Criador. E valorizar, respeitar essas diferenças é cumprir o plano de Deus. O princípio de número 4 é o princípio da mordomia, que nos ensina que somos responsáveis por tudo que Deus nos confiou, inclusive nossas palavras e nossas ações. Então, quando alguém pratica o bullying, ele está falhando em ser um bom mordomo das palavras e atitudes que Deus deu a ele o poder de praticar. Porque o que eu falo é meu, o que eu faço é meu, são poderes que Deus me deu. Lembra que eu já ensinei isso para você. O que eu penso é meu, o que eu sinto é meu, o que eu falo é meu e o que eu faço é meu. Esses 4 poderes Deus nos deu e nós somos mordomos de Deus nisso. Então alguém que pratica o bullying está falhando nessa mordomia. Ser um bom mordomo significa usar nossas palavras para construir e não para destruir. Significa cuidar uns dos outros com amor e responsabilidade. Se Deus deu para você um colega de trabalho, de colégio, uma pessoa ao seu lado, Deus deu também a responsabilidade de você cuidar desse relacionamento. Então, o mau uso das palavras, das ações, pode causar feridas profundas no outro. Mas quando usamos o que nós temos para promover a paz, o respeito, então é que nós somos mordomos fiéis que agradam a Deus. Você está gostando dessa aplicação dos 7 princípios ao bullying? Você quer sugerir outros temas, outros assuntos para eu relacionar com os 7 princípios bíblicos? Escreve aí nos comentários. O próximo princípio é o princípio do caráter. O princípio do caráter nos chama a desenvolver um comportamento que reflita o caráter de Cristo, os valores de Deus. E quando nós olhamos para o bullying à luz do princípio do caráter, nós vemos que o bullying é fruto de um caráter deformado. Um caráter que tem falta de amor, falta de compaixão. E se nós pegarmos o exemplo de José na Bíblia, ele foi uma pessoa que sofreu terrivelmente o bullying da parte dos seus irmãos, né? A ponto de ser vendido como escravo para o Egito. Agora, ele tinha um caráter tão firme, tão desenvolvido, que ele se tornou um exemplo de que mesmo em face da injustiça e da crueldade que ele sofreu, das mentiras, de tudo que ele sofreu, mesmo assim ele manteve um caráter íntegro e fiel a Deus, e Deus o honrou. Então, quem tem um caráter formado pelos princípios bíblicos não pratica e não apoia o bullying. A pessoa que tem o caráter de Cristo, ela sabe que o respeito, a dignidade agradam a Deus, porque o bullying destrói tanto o caráter de quem pratica, né? Revela a destruição do caráter de quem pratica, quanto destrói o caráter da vítima. O caráter são as características da pessoa. Então, poderíamos ter ali uma pessoa autoconfiante, uma pessoa corajosa e, de repente, temos uma pessoa com medo, com baixa autoestima, uma pessoa que seria uma pessoa de ótimos relacionamentos se torna uma pessoa isolada por causa do bullying que ela sofreu. Então, o desenvolvimento de um caráter sólido em Cristo nos protege, tanto de cairmos na prática do bullying, quanto nos protege
que em sofrendo bullying, como José também sofreu, nós possamos permanecer firmes no nosso caráter em Cristo. E um caráter firme ajuda a curar essa sociedade que está enferma. O último dos 7 princípios é o princípio do autogoverno. Deus nos chama a ter domínio próprio, ter responsabilidade sobre as nossas ações. Isso é nosso, né? Como eu falei, o que eu penso é meu, o que eu sinto é meu, o que eu falo é meu e o que eu faço é meu. Deus me deu essas responsabilidades, esse autogoverno. E o bullying é muitas vezes o resultado da falta do exercício do autogoverno, onde alguém cede à pressão, à tentação, o impulso de dominar o outro, de machucar, de humilhar, de perseguir o outro. Agora, a Bíblia nos ensina que devemos exercer o controle das nossas ações. O autogoverno significa escolher fazer o que é certo, tanto da parte daquele que é impulsionado de alguma forma à prática do bullying, né? Mesmo quando é difícil, exercer autogoverno faz com que a gente não permita que a raiva ou a inveja exerça controle sobre as nossas atitudes. Por outro lado, o autogoverno faz com que aquele que é vítima do bullying não se paralise, não se isole, mas tome atitudes de enfrentamento, buscando ajuda, buscando apoio, denunciando, fazendo ações para solucionar aquele problema. Porque se de um lado temos uma pessoa que não exerce o autocontrole e pratica o bullying, muitas vezes do outro lado temos uma pessoa que não pratica o autocontrole e se deixa dominar pelo medo, se deixa dominar pela ansiedade, se deixa abater em sua autoestima e se permite sofrer a agressão. Então, quando nós aplicamos o princípio do autogoverno, nós evitamos o bullying. E além disso, quando você é uma pessoa que se posiciona para evitar o bullying e se posiciona também quando você vê o bullying sendo praticado para proteger aquele que está sofrendo bullying, para denunciar, para tomar atitudes, isso faz com que você se torne um líder que inspira os outros. E os outros vão fazer o mesmo. Isso cria um ambiente de respeito, um ambiente de vida melhor para todos. Então, como podemos ver, esses 7 princípios podem também nos ajudar a entender e combater o bullying. E o que precisamos entender é que, independente de conhecermos ou de praticarmos os 7 princípios bíblicos, nós sofreremos a consequência disso. Por exemplo, uma pessoa pode não entender nada do princípio da semeadura e da colheita, mas vai sofrer as consequências, vai colher as consequências daquilo que ela semeou. Por isso a importância de nós entendermos. Se você quer saber mais sobre os 7 princípios bíblicos, assiste os vídeos anteriores, vou deixar o link aqui na descrição, para que você assista e aprenda quais são, por que existem esses 7 princípios. E se esse vídeo foi útil para você, abençoa a sua vida, compartilhe ele com alguém, curte e se inscreve no canal para você ter os outros vídeos, os demais assuntos, tá bom? Eu quero, agradecendo você que ficou até o final do vídeo, encerrar abençoando a sua vida com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um dos teus filhos que ficou comigo até o final deste vídeo, que o Senhor os abençoe. Se algum deles tem sido, ó Deus, vítima do bullying, que agora, pelo entendimento dos 7 princípios, ele seja liberto deste domínio, desta opressão, desta humilhação, receba a cura na sua alma, restauração no seu interior, passe a ter uma autoestima positiva, restaurada, baseada na soberania, na individualidade, nas características, no caráter que o Senhor o deu. Senhor, em nome de Jesus, que aonde há o bullying, ó Deus amado, que entre realmente o entendimento dos princípios e essas pessoas que, ó Deus, têm sido instrumentos de impor, ó Deus amado, humilhação e agressão sobre outras pessoas, sejam libertas dessa opressão maligna, desse domínio maligno e sejam transformadas de tal forma para que, assim como o apóstolo Paulo se tornou de perseguidor para anunciador do evangelho, que estas pessoas que praticam o bullying se tornem, ó Deus, transformadas e tragam uma prática, ó Deus amado, de respeito, uma prática de valorização do próximo e de restauração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Como nós estamos próximos às eleições, eu vou fazer um vídeo sobre o voto e os 7 princípios bíblicos. Você quer ouvir sobre isso?